Queridos irmãos, meus amigos, a paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Everaldo e advogado também. Hoje eu estou gravando aqui do meu escritório de advocacia. Dei uma fugidazinha, saí lá do meu gabinete de casa, porque hoje eu quero falar não em matéria bíblica, mas quero falar em matéria jurídica, a minha área profissional do meu dia a dia. Eu quero falar exatamente de dois fatores, de duas ocorrências que estão rolando no Brasil contra o presidente da República. Primeiro, foram o conteúdo dos depoimentos das pessoas, aquelas pessoas que depuseram na Justiça Federal, na Polícia Federal, por determinação do ministro Celso de Mello, que está presidindo aquele inquérito, que tem o escopo de apurar provável interferência indevida do presidente da República na Polícia Federal. O senhor Sérgio Moro, que para mim, como jurista, e agora eu falo como jurista, foi uma das grandes decepções. Por que digo grande decepção? Porque eu aprendi, por exemplo, que gravar as pessoas sem a sua anuência, mesmo em ambiente fechado, isso é crime. Isso é crime, principalmente quando você é detentor da confiança de uma autoridade. Quando você exerce um cargo de ministro de Estado, por exemplo, é inadmissível que você grave uma reunião de Estado para depois fazer uso dela contra a figura do presidente da República ou qualquer um dos protagonistas que estavam naquela reunião. O senhor Moro, nesse momento, ele rasga a biografia dele pelos motivos todos que nós já conhecemos, mas principalmente por esse, de cometer um crime. Isso sim é um crime. Não é o Bolsonaro que tem que responder, é o Sérgio Moro, por ter gravado, produzido prova ilícita e ilegal contra o presidente da República. E evidentemente, contra o país. Muito bem. Esperamos, primeiro, o conteúdo desses depoimentos, para ver se algum dos depoentes, como dizia o senhor Moro, iam confirmar a sua versão de que o presidente da República queria interferir na Polícia Federal. Certo? Deu-se com os burros na água. Nenhum dos depoimentos, data venha, apresentou conteúdo que pudesse dar confirmação a essa informação do senhor Moro, a essa acusação. Primeiro, nós temos que analisar aqui o que é interferir dentro desse contexto dessa reunião. Claro que o chefe de poder tem o dever de interferir em qualquer órgão. E aí não é ingerência. Interferir é uma coisa, ingerência é outra. A interferência aí é a cobrança de informação, é verificar se toda a máquina administrativa federal está andando de acordo com os princípios da probidade, da dignidade administrativa que o presidente da República se propôs quando falou aos eleitores e por isso foi eleito por essas pessoas. Quando o presidente pede informação, cobra informação da Polícia Federal, do Exército, do seu serviço secreto de informação do país, por exemplo, ele está cumprindo um dever de chefe de Estado. Nenhum chefe de Estado pode administrar sem ter informação dos seus serviços de inteligência. Aí é muito diferente do presidente, por exemplo, chegar ao superintendente da Polícia Federal e dizer assim: não investigue meu filho, ou não investigue meu amigo, ou eu quero que você arquive esse inquérito. Isso sim é ingerência, é interferência indevida. E isso, data venha, não ficou comprovado em nenhum momento dos depoimentos. Inclusive do Sérgio Moro, quando foi depor na Polícia Federal, não disse que o presidente tinha feito isso. Apenas sugeriu que o presidente tinha, porque queria tirar o senhor Aleixo, o antigo superintendente da Polícia Federal, certo? Queria tirar ele, então isso era uma forma de interferência. Por quê? Porque queria tirar o amiguinho do Sérgio Moro. Esquecendo-se, e aí se fala muito de impessoalidade, foi um dos motivos que o ministro Alexandre Data Venha suspendeu a nomeação do superintendente da Polícia Federal, feita pelo presidente da República, alegando impessoalidade. E essa questão do Sérgio Moro querer que o superintendente da Polícia Federal, seu amigo, ficasse lá na Polícia Federal.
Ele era imexível, ele não podia ser tirado. Isso não é impessoalidade, não é ferir o princípio da impessoalidade? Afinal de contas, esse cargo de superintendente da Polícia Federal é um cargo de confiança do presidente da República. Exigir que o presidente da República, ou determinar que o presidente da República nomeie uma pessoa com viés, data venha, de acordo com o entendimento do ministro do Supremo, é a mesma coisa que pedir que o presidente da República ia ao senhor Toffoli e dizer a ele que não nomeie o secretário-geral do Supremo Tribunal Federal, certo? Porque ele, o presidente da República, acha que aquela pessoa não tem um viés adequado. Ou que o presidente do Supremo está praticando um ato que fere o princípio da impessoalidade. Nós temos que observar, gente, a independência do poder. A independência dos poderes é cláusula fundamental da Constituição Federal. Se não houver independência de poderes, certo? Nós colocamos em risco o Estado democrático de direito. A gente rasga a Constituição. Imagine o perigo que tem de toda vez que um presidente da República nomear um assessor seu, um ministro de Estado, ele ter a vedação de forma monocrática de um ministro da Suprema Corte. Nós estamos à beira de um abismo. E se o presidente da República resolvesse, por exemplo, dizer, não, a competência é minha, a Constituição me dá esse direito e eu vou manter a nomeação. O que nós chegaríamos? Chegaríamos a uma crise institucional, uma crise de Estado, né? Por quê? Porque uma decisão monocrática, data venha, com todo respeito, mas desconectada da Constituição, e veda o presidente da República nomear uma pessoa, porque ele, o ministro, e não o colegiado, Isso é uma decisão que, no mínimo, era para ser levada ao colegiado, e não ao ministro só. O ministro da Suprema Corte derrubar uma decisão do presidente da República. Uma decisão, diga-se de passagem, de competência do presidente da República. Muito bem. Então, foi-se a esse inquérito, essas testemunhas, e todos os depoimentos, a gente eu cotejei, olhei para cima e para baixo, não vi nada naqueles depoimentos que pudesse caracterizar uma ingerência indevida do presidente da República na Polícia Federal. Aí, não satisfeito, o senhor Moro pede e o decano que preside o inquérito defere, certo, o confisco da gravação da reunião. Uma reunião de Estado. Uma reunião em que se discutiu várias coisas, né? Uma reunião em que nós conhecemos aí palavrões e alguém que afrontou o Supremo, mas não foi o presidente da República, foi o ministro, que disse uma bobagem lá, né? Que ia prender, eu nunca vi ministro de Estado prender ministro do Supremo, certo? Mas tudo isso aconteceu nessa reunião. Uma publicação, data venha, totalmente desnecessária, que o relator joga para o país, quando, além de nós verificarmos que nesta gravação, nesta reunião, não ter nada que possa caracterizar crime penal ou crime administrativo, infringência às normas administrativas ou normas penais, não se coteja isso. O que se viu ali foi palavrões. A gente sabe que o presidente da República é desbocado, todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe que o Bolsonaro não tem o perfil, né, o perfil de etiqueta de um presidente da República. Mas foi assim que ele foi eleito. Isso acontece na República. Porque na República, data venha, se pega um pescador de caranguejo, com todo respeito pelos pescadores de caranguejo, e elege ele no outro dia para presidente da República. Qual é o critério? Na República, numa república presidencialista como a nossa, não se prepara um chefe de Estado. De repente, diferente de uma monarquia constitucional, de uma monarquia parlamentarista, certo? Onde o governante é preparado desde menino para ser o chefe de Estado, na República, tipo a nossa, não. Pega um carvoeiro aí, com todo respeito pelos carvoeiros, certo? E faz ele se candidata e se elege presidente da República e pronto. O que é que vai dar de tudo isso? A pessoa que não tem cultura. Sem falar que a gênese do Bolsonaro é uma gênese militar. Os militares não têm a finura, né, de chefe de Estado. Eles dão ordem. O militar não governa, ele comanda. E quando ele comanda, ele diz, é isso, e acabou, é isso mesmo. E o Bolsonaro não foge dessa regra, né? O Bolsonaro não teve nenhuma experiência de chefia de executivo.
da caserna, ele foi direto para o parlamento. E lá no parlamento ele era um parlamentar desbocado, todo mundo sabia disso. Mas daí, dizer que ele pratica um crime, não se verifica até agora, um indício de corrupção no governo desse homem. Não se verifica. É o homem mais investigado. O Jair Bolsonaro é mais investigado do que um preso comum. Nem o Adélio foi tão investigado como o Bolsonaro. Investiga a mulher dele, investiga a filha, o filho, a nora, o genro, e tudo se investiga. Né? Chega-se ao ponto mais ridículo de se investigar um atestado médico, né? Um exame médico do presidente. Nunca se viu na história da República do Brasil nenhum presidente ser exigido que ele apresentasse atestado se tinha varíola, se tinha AIDS, se tinha coronavírus, se tinha nada. Mas o Bolsonaro se exigiu, né, que ele apresentasse um atestado dizendo que ele era negativo ou positivo do coronavírus, como se isso fosse um pré-requisito para ele governar o Brasil. Como se fosse um pré-requisito para governar o Estado brasileiro. E aí tem alguns juízes com esse viés de esquerda que concederam liminar, medida tal, foi bater no Supremo. Quando chegou lá, certamente o ministro relator, com todo respeito, certo? Que é um dos grandes nomes do Supremo Tribunal Federal, vai se aposentar agora, mas está aí, né, dando algumas pisadas fora, né? E certamente ele ia mandar o presidente apresentar esse atestado. Bom, o presidente apresentou os exames médicos, certo? A imprensa se calou e parece que ninguém fala mais nisso. Gente, isso é uma perseguição pessoal, né? Não satisfeito, né? Pede-se agora o vídeo de uma reunião de Estado e se descobre que o cara estava lá esculhambando não sei o que e outra coisa, mas se descobre uma coisa, ele cobrando dos ministros. Ele disse lá, eu vou interferir, mas em todos os ministérios. Ele não disse que ia interferir na Polícia Federal só, ele disse que ia interferir em todos os ministérios. E a interferência aí não carece de ser um gênio para verificar que é o seguinte, é um acompanhamento, é uma cobrança de procedimentos, de informações atualizadas para a decisão do chefe de Estado. Isso joga o país, a gente perde muito tempo discutindo, né, esse chifre na cabeça de galinha, de cavalo, né? Porque a imprensa brasileira não é livre. Imprensa livre é aquela que divulga a matéria em todas as suas faces. Imprensa livre é aquela que dá a versão da matéria ampla, em todos os meios, de todas as formas, em todo o tempo. Não é uma imprensa que esconde uma coisa e só publica aquilo que é da sua conveniência. Eu quero dizer, abrir aqui um parênteses para dizer, a Rede Globo, apesar de ser uma empresa muito combatida no Brasil, né? Eu até digo assim, a Rede Globo manda fazer enquete, ela contrata o Ibope, o Datafolha para fazer pesquisa de opinião pública, ela devia mandar fazer uma pesquisa de opinião pública sobre ela, para saber o que é que a população acha da Rede Globo. A Rede Globo já prestou grande serviço ao país, não se pode dizer ao contrário, certo? Mas hoje a Rede Globo de televisão, ela presta um grande desserviço na cultura, na ciência, certo? Na tecnologia, na agricultura, no âmbito da família, dos costumes, dos valores éticos cristãos. Você não é obrigado a ser cristão, mas você é obrigado, como imprensa, dar a notícia correta, a notícia de forma isenta, não só a notícia de um lado, não só a notícia cortando. A Globo chega ao ponto de pegar uma entrevista do presidente, aquilo que ela sabe que o presidente vai influenciar na população, ela deixa inaudível o áudio, para que as pessoas não entendam o que o presidente fala. Não é assim que se faz imprensa. Eu sou muito defensor da imprensa livre, aliás, eu, até como monarquista que sou, quero lembrar aos senhores que Dom Pedro II foi o homem que mais foi criticado por imprensa. Ele nunca permitiu o cerceamento da imprensa. Naquela época a imprensa já era livre, absolutamente livre. Mas não era uma imprensa comprada, não era uma imprensa tendenciosa. Porque a Rede Globo foi criada, ela combate muito o regime militar. Mas quando a Rede Globo foi criada? A Rede Globo de televisão foi criada no regime militar. Ela foi criada com as bênçãos
certo? E mamou nas tetas do regime militar e todos os regimes até então. Sempre foi beneficiada por milhões, bilhões de dinheiro público a título de patrocínio, de publicidade, enquanto as outras emissoras ganhavam migalhas. E ela não tem, está provado que a Globo não tem a audiência proporcional à quantidade de dinheiro que ela recebia do governo brasileiro. E quando isso secou, quando o presidente da República resolveu não fazer mais essa benevolência, está aí uma imprensa voltada para a destruição do país. Ela não está preocupada com a imagem do país, ela não está preocupada com a imagem dos investidores, certo? Não está preocupada com a imagem internacional que se possa ter do nosso país. O negócio dela é agredir, é desinformar. E a imprensa que desinforma, data venha, não é imprensa, é pasquim. Então o que nós vimos nessa reunião, que nós pudemos verificar nessa reunião, foi exatamente um fracasso. Foi um fracasso, certo? Não se colhe, absolutamente não se colhe desta reunião nenhum elemento que possa subsidiar uma ação penal ou um processo de impeachment contra o presidente da República. Pelo contrário, se viu um presidente preocupado, se viu um presidente dando bronca nos ministros, se viu um presidente preocupado enquanto a Globo, por exemplo, e a imprensa brasileira faz um estardalhaço quando o jornalista é empurrado, mas se viu surrado pessoas sendo surrado, apanhando na rua pela polícia, certo? E a Globo não deu nenhuma conotação disso. E o ministro Moro também não tomou nenhuma providência nesse sentido, e o presidente ficou irresignado, indignado. Foi o que se viu nessa reunião. Não se viu nessa reunião algo que possa denegrir a imagem, né, do país. Não se viu algo que possa caracterizar crime, exceto aquele alopramento do ministro da Educação, certo? Em relação ao Supremo Tribunal Federal, que é aquele que sabe que é bobagem, certo? Fora isso, você não encontra, não tem elementos nessa reunião, nem nos depoimentos, que possa subsidiar nenhum procedimento administrativo, nem judicial contra o presidente da República. Todas as invertidas que essas pessoas fazem contra Jair Bolsonaro, infelizmente, cai por terra. Porque uma coisa a gente não pode negar, o presidente mal educado fala demais, fala fora de hora, fala, seus filhos atrapalham, mas não se pode dizer que ele não tem respaldo popular. O homem é amado, ele é querido, ele é adorado pelo povo, e só não gosta do presidente quem tem tendência, quem tem viés da esquerda e da esquerda podre, da esquerda que se locupletou do país, que desviou recursos, que assaltou a nação, que deixou o Brasil nesse estado que está. E diga-se de passagem, nem o senhor Lula, nem a senhora Dilma tiveram as investigações, tiveram os ataques diariamente que o presidente da República hoje tem. Por quê? Porque soltavam o dinheiro para a imprensa, para determinados eminentes jornalistas, que recebiam fortunas para dar uma palestra, certo? E aí, evidentemente, não falavam mal do governo. Mas isso não é jornalismo, isso é oportunismo, isso envergonha. E dizem sempre as pessoas hoje, todo mundo está debaixo da Constituição, mas a imprensa brasileira não quer estar debaixo da Constituição. Ela quer ofender, certo? Ela quer agredir, ela quer atacar, ela quer mentir, mas não quer ser chamada aos carretéis, certo? A respeito de suas responsabilidades por aquilo que faz. Então só basta um empurrãozinho, só basta um xingamentozinho que todo mundo faz notas vêm da Associação Brasileira de Jornalistas, vem não sei de onde, todo mundo faz nota em defesa da imprensa. E não se dá nenhuma nota quando o cidadão comum é chicoteado, apanha na rua, né? É assassinado, né? Nada disso se dá nota em imprensa, se dá respaldo, se dá relevo da imprensa. Então, eu quero concluir essas minhas reflexões para dizer uma coisa. E por último, essa tentativa
de apresentar, de pedir o telefone do presidente da República, apreender o telefone do presidente da República. Qual é o objetivo dessa gente? Qual é o objetivo? E aí vem a nota de um dos generais, certo? Que é ministro de Estado. Né? Ele alerta uma coisa que está na cara. Nós estamos num abismo. Nós estamos vendo um buraco negro. E se espera que o ministro Celso de Mello, que é um decano, que é um dos melhores ministros que a Suprema Corte já teve, certo? Não entre nesta onda. Não rasgue a sua belíssima, não rasgue o seu belíssimo currículo, a sua belíssima biografia nessa Suprema Corte. O ministro Celso, que era um homem que quase não falava, que é uma das qualidades dos membros da Suprema Corte dos países democráticos. Ministro de Suprema Corte não é para estar blá 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 na imprensa, trocando, dando entrevista todo dia, certo? Isso é péssimo. Isso acaba adiantando, antecipando, certo? Suas feições de julgamento que estão sob seus auspícios. Não se vê na Suprema Corte do mundo civilizado os ministros dando entrevista todo dia, entrando na rede social, certo? Fazendo ataques, Isso não combina, isso desagrega, isso envergonha o judiciário brasileiro. Esperamos nós, como brasileiros, que o eminente ministro Celso de Mello não confisque o telefone celular do presidente da República, porque ele não é um criminoso, ele não está sendo investigado como um criminoso. Certo? Nunca se fez isso com o presidente da República do Brasil todo. Em toda a história do Brasil, nunca se fez isso. Nem na época das ditaduras. Confiscar o aparelho celular do presidente da República, onde tem conversas de Estado, onde tem conversas que não é devido ao cidadão brasileiro escutar, porque são conversas que tratam da segurança nacional do país. Confiscar isso é um desserviço ao judiciário brasileiro. Coloca em risco a estabilidade das relações jurídicas. Coloca em risco a credibilidade do Poder Judiciário. E, sobretudo, coloca em risco o Estado democrático brasileiro. Esperamos que o ministro Celso de Mello, decano, um dos mais respeitáveis juízes desse país, não embarque nessa onda, nesse barco furado da esquerda. Porque podemos ter consequências impensáveis, com prejuízo profundos à nossa democracia e ao Estado democrático de direito. Então, eram essas minhas colocações. Concluo dizendo que nem os depoimentos, nem a reunião de Estado, precipitadamente tornada pública, desnecessariamente tornada pública, tem elementos, tem conteúdos que possam respaldar qualquer procedimento judicial ou administrativo contra o presidente da República ou contra qualquer um dos seus ministros. Essas são as minhas conclusões, as minhas reflexões sobre esses lamentáveis e sucessivos episódios que, infelizmente, envergonham o povo brasileiro e não contribuem para o fortalecimento da democracia do Brasil. Muito obrigado.